Nessa aula nós vamos falar sobre ética, sobre a perspectiva ainda na Grécia Antiga, né? Período entre 427 a 347 a.C., sobre as influências dos estudos e bases de Platão. Então, para Platão, o homem vivia preso no mundo das sombras. Então, a prisão que o homem vivia era a ignorância. Então, esta prisão do homem está na ignorância. Bom, então, nessa perspectiva da valorização das ideias, do racionalismo, ele desenvolveu o racionalismo ético, né, onde você, através da racionalidade, do uso da razão, você consegue aprofundar a diferença entre o corpo e a alma, ignorar os prazeres materiais e dedicar-se ao cultivo das virtudes. Então, cultivar as virtudes decorre, né, dessa perspectiva de buscar o bem, de buscar agir corretamente, de buscar, de certa maneira, fazer sempre o que é certo, o que é justo. Então, para Platão, esse agir correto, agir ético, cultivo da virtude, só era possível a partir do racionalismo, a partir do mundo onde você tem o conhecimento, né? Esse mundo das ideias. E ele cria um padrão ideal, um padrão de mundo, de pensamento. A partir disso, nós podemos ilustrar, né, da teoria, da tese, da discussão, da contribuição de Platão, a partir do mito da caverna, né, onde ali ele nos dá uma dimensão, uma ideia de como o ser humano, o homem, pode superar a ignorância. E de que a falta de conhecimento, a falta do desenvolvimento cognitivo, das ideias, do raciocínio, da reflexão constante, né, permite que o homem viva às sombras e que as suas ideias sejam a caverna subterrânea, né, onde os seres humanos estão aprisionados. Esse mito nos coloca a refletir, né, a estagnação, a permanência naquele estado sombrio, sem ter uma dimensão do lugar exterior, né, sem ter a imaginação do que é que tem na luminosidade, o que essa luminosidade é possível trazer, né, e que reina na caverna. A caverna reina a falta de luz, a falta de luminosidade. E isso, de certa maneira, nos faz questionar. Viver naquela caverna garante ou permite a liberdade? A cegueira da realidade, que o conhecimento proporciona, nos contribui para que a gente viva melhor ou não? O que a visão desse mundo real, iluminado, trouxe de diferente ou traz de diferente para o homem? A ética para Platão, ela é transcendente, ela é transcendental. A realidade empírica do mundo deve ser de um mundo inteligível, de indagações do bem, do mal, do bom, do justo, do injusto, né? A sociedade de uma forma geral, mas pensada na perspectiva da conduta humana individual. E apenas a partir da racionalidade, desse mundo das ideias, é que é possível você chegar a uma realidade ética. Essa realidade platônica, seguida por modelos, né, aos quais o homem tem seus valores, leis, morais e cultiva cotidianamente a virtude a partir da racionalidade, da iluminação dos pensamentos pelo conhecimento. Então, o conhecimento das ideias, né, das essências, faz com que o homem obtenha e consolide princípios éticos sólidos, basilares. E aqueles que governam o mundo social têm a obrigação de conhecer, de cultivar e de agir assim. Então, para Platão, o conhecimento das ideias, né, dessa essência do homem, é o caminho para obter acesso ao ético, né, ao correto, a esse mundo das ideias. Então, o uso reto da razão
permite alcançar valores verdadeiros, uma verdade produzida a partir do conhecimento das ideias e que deve ser seguido pelos homens. Então, o mito da caverna dialoga a ignorância do homem, a razão, a necessidade da iluminação pelo conhecimento e as transformações da vida, da prática e da conduta de cada um a partir do uso dessa razão, desse conhecimento. Ele faz uma analogia entre o bem e o sol, né? Entre o que é bom, o que é justo, o que é correto e o sol, a luminosidade do sol. Isso tem uma iconografia interessante no período. Então, para Platão, o homem é uma tábua rasa, na qual qualquer coisa pode ser escrita. E o que vai ser escrito é justamente a formação do seu conhecimento. É o exercício do cognitivo, do seu intelecto, que vai produzir as suas emoções, as suas razões e as suas ações decorrentes desse equilíbrio. Então, é o fruto dessa construção histórica que vai se modificar, se reestruturar e se ampliar ao longo da sua vida. Você, quando era criança, é diferente do seu adolescente, e você hoje adulto, e vai ser diferente na sua maturidade. E quando chegar ao fim da sua vida, né, idoso, mas com maior maturidade ainda, maior acúmulo de conhecimentos, sobretudo as vivências, o pragmático, vocês vão ter uma formação mais ampla. O caminho da ponderação é justamente esse caminho da maturidade racional, do equilíbrio, que é construído a partir dessas vivências históricas que vocês têm, que nós temos, que eu tenho, que cada um de nós tem. Com isso, nós precisamos entender algo que Platão nos deixou de herança bastante importante. Ele faz um trabalho sobre a perspectiva da diferenciação entre alma e corpo. Então, a alma é algo racional, é algo irracível e concupiscente, né? Que traduz-se em que o racional nos conduz à sabedoria. O que é irracível é produto da ira. E nós sentimos, nós temos. O que é o concupiscente é o que nutre os nossos desejos. Mais à frente, de certa maneira, Freud trabalha essas questões de maneira mais aprofundada e mais direcionada ao comportamento humano. Então, quem tiver essa curiosidade, procure ler algo sobre Sócrates, sobre Freud, e a relação que existe entre ego, id, superego, para que vocês tenham essa compreensão. Então, é como se cada alma correspondesse a uma consciência de classe social, de sociedade, e ao mesmo tempo a alma humana, ela possui essas perspectivas. Então nós temos a divisão entre alma, virtude e classe social, ou seja, interação na sociedade. Então a virtude, por exemplo, a principal virtude é a sabedoria. Mas é preciso que haja fortaleza para que você contenha a ira, para que você administre a ira. Não contenha, na verdade, acho que a palavra mais adequada é administrar. E ao mesmo tempo a temperança, né, que você consegue ponderar, você consegue produzir algo interessante. E isso se reproduz na sociedade de que maneira? Quem é racional, quem domina a sabedoria, as virtudes, a retórica, são muitas vezes reconhecidos como sábios, são nossos governantes, são os empresários bem-sucedidos, são pessoas que dominam pelo conhecimento. Quem, de repente, não tem, digamos, o racional tão aguçado, mas tem a ira, a força, domina pela força. Exemplo, os militares, as corporações militares, as forças armadas, as próprias polícias, que domina a partir da fortaleza e da ira, e do comando. E neste pensamento, a temperança, né, as outras virtudes conjugadas, traz aí a reprodução da liberdade da sociedade a partir das empresas, dos comércios, enfim. Isso tudo traz uma dimensão para que a gente reflita todo esse pensamento filosófico de Platão, que deriva dessa teoria das ideias, que é extremamente interessante, inclusive quando você consegue fazer isso trazendo para a nossa realidade hoje. Então nós pensarmos, por exemplo, na sabedoria
na força e no equilíbrio da temperança. Equilibrando os nossos desejos, equilibrando a nossa ira e sabendo utilizar tudo isso com racionalidade a partir da sabedoria. Isso nos leva e nos conduz a algo que nós falamos lá no início das nossas aulas. A relação, o jogo que existe entre o poder, o querer e o dever. Né? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. E é preciso que haja aí um equilíbrio para que a gente consiga conviver melhor. Né? E aí nós precisamos definir esses pontos, né? A valorização das ideias, de tudo isso. Então, diante dessa dimensão, nós podemos pensar o hoje a partir de Platão. Então, Platão ele desenvolve uma série de construções teóricas extremamente importantes. Delas todas, nós podemos destacar a retórica e a linguística, assim, o desenvolvimento, a contribuição dele para a linguística, porque hoje nós vivenciamos uma perspectiva onde se abandona as questões epistemológicas do ideal de justiça, a valorização das virtudes, né? E a política ela é totalmente deturpada. As pessoas entendem política no minimalismo, concebendo política como eleição, como partido, como gestores públicos, agentes políticos. E a política é muito mais do que isso. A política é tudo o que nós vivenciamos. E a arte da retórica é muito importante porque é possível que as pessoas consigam racionalmente identificar a retórica e entender o que de fato é verdade, com base nos valores e os princípios éticos e morais, e o que de fato é apenas texto, é apenas argumento. E desconstruir determinadas situações que nós vivenciamos todos os dias na nossa sociedade. Então é preciso que nós tenhamos essa perspectiva e a crítica, o desenvolvimento da crítica, a avidez pelo conhecimento, né, por esse desenvolvimento do que Platão chama de mundo das ideias, o pensamento, como é possível reconhecer e conhecer a partir do pensamento, a partir do conhecimento verdadeiro, daquilo que se busca por essência. Então, Platão nos dá uma dimensão da dialética, a busca da verdade pelo jogo do diálogo, do jogo do pensamento, da troca de ideias, do debate. E nesta concepção, nós temos a perspectiva do mundo das ideias, onde este mundo das ideias traz uma contribuição absoluta quando nós temos, e findando, né, esse momento, quando nós temos na sua expressão, vamos dizer assim, mais conhecida, sobretudo nos cursos de direito, a questão do mito da caverna. Então, quando vocês estiverem, né, se depararem com o mito da caverna, vocês precisam ter essa dimensão platônica e entender e buscar, sobretudo, a concepção de que Platão traz uma valorização muito interessante do conhecimento, né, desse despertar, dessa luminosidade, dessa luz do conhecimento. Então, para a ética, nós temos a necessidade de fazer essa reflexão platônica e de entender tudo isso e produzir comportamento a partir do uso da razão, do equilíbrio, do cultivo das virtudes, que é imprescindível para que você se transforme em um ser melhor.